Imagine a seguinte situação. Você está navegando pelas redes sociais e encontra um vídeo dizendo que determinado fundo imobiliário está pagando um rendimento muito alto. Logo abaixo, centenas de comentários afirmam que aquele é o melhor investimento do momento. Sem pesquisar mais, você decide investir apenas porque outras pessoas disseram que aquele fundo era uma boa oportunidade. Alguns meses depois, os rendimentos diminuem, o preço das cotas oscila e surge uma dúvida que muitos iniciantes fazem. Será que eu deveria ter analisado esse investimento antes de aplicar meu dinheiro? A verdade é que esse é um dos erros mais comuns entre quem está começando. Muitas pessoas procuram o chamado melhor fundo imobiliário, quando na realidade essa resposta depende de vários fatores. Cada fundo possui características diferentes, objetivos diferentes e riscos diferentes. Por isso, investir sem entender como um fundo imobiliário funciona é parecido com comprar um carro usado apenas porque alguém disse que ele é bom, sem verificar o estado do motor, a documentação ou o histórico de manutenção. Talvez o carro realmente seja uma boa escolha, mas talvez ele esconda problemas que só aparecem depois da compra. Com os fundos imobiliários, acontece algo semelhante. Antes de olhar para rendimentos ou indicadores, o primeiro passo é entender o que você está analisando. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer um método simples que pode ajudar qualquer iniciante a fazer uma análise mais consciente, entendendo os principais pontos que merecem atenção antes de tomar qualquer decisão. E tudo começa entendendo uma informação que muitos investidores iniciantes ignoram. Porque dois fundos imobiliários, mesmo pertencendo ao mesmo mercado, podem ser completamente diferentes um do outro. É exatamente isso que vamos descobrir no próximo capítulo. Agora que você já entendeu por que não é uma boa ideia investir apenas porque alguém fez uma recomendação, vamos responder a uma pergunta muito importante. Por que dois fundos imobiliários podem ser tão diferentes, mesmo fazendo parte do mesmo mercado? A resposta é simples. Assim como não existem dois imóveis exatamente iguais, também não existem dois fundos imobiliários iguais. Cada fundo é criado com um objetivo específico e possui características próprias. Para entender melhor, imagine duas pessoas que decidiram abrir um negócio. Uma escolhe investir em um restaurante, a outra decide abrir uma loja de roupas. As duas são empreendedoras, mas trabalham em setores diferentes, enfrentam desafios diferentes e têm formas diferentes de gerar receita. Com os fundos imobiliários acontece algo parecido. Embora todos façam parte do mercado imobiliário, cada fundo possui uma estratégia própria. Alguns investem em grandes shoppings, que dependem do movimento de consumidores e do desempenho das lojas. Outros investem em galpões logísticos utilizados por empresas de transporte e comércio eletrônico. Também existem fundos que possuem prédios comerciais, hospitais, centros de distribuição e diversos outros tipos de imóveis. Além disso, alguns fundos imobiliários nem investem diretamente em imóveis físicos. Eles aplicam recursos em títulos ligados ao mercado imobiliário, seguindo uma estratégia diferente dos chamados fundos de tijolo. É justamente por isso que comparar dois FIIs apenas pelo rendimento distribuído pode levar a conclusões equivocadas. Imagine duas pessoas dizendo que ganham o mesmo salário. À primeira vista, elas parecem estar na mesma situação, mas uma pode ter muitas dívidas, enquanto a outra consegue guardar parte da renda todos os meses. Sem conhecer o contexto, seria impossível fazer uma comparação justa. Nos fundos imobiliários, acontece a mesma coisa. Antes de analisar indicadores ou observar os rendimentos, é preciso entender como o fundo funciona, quais ativos fazem parte da carteira e qual estratégia ele utiliza para buscar resultados. Esse conhecimento ajuda o investidor a interpretar melhor as informações e evita decisões baseadas apenas em números isolados. Agora que você já sabe que cada fundo imobiliário possui características próprias, chegou o momento de conhecer os principais tipos de FIIs existentes no mercado. Essa diferença é fundamental para entender como cada fundo busca gerar resultados e quais características podem chamar mais a atenção de cada investidor. Agora que você já entendeu que cada fundo imobiliário possui características próprias, chegou o momento de conhecer os principais tipos de FIIs. Entender essa diferença é importante porque cada categoria funciona de uma maneira e pode reagir de forma diferente às mudanças da economia. Vamos começar pelos fundos de tijolo. Apesar do nome, eles não investem apenas em construções de tijolo. Esse nome é usado porque esses fundos costumam investir em imóveis físicos. Entre eles podemos encontrar shoppings, galpões logísticos, edifícios comerciais, hospitais, agências bancárias, centros de distribuição e muitos outros tipos de imóveis. Em muitos casos, esses imóveis são alugados para empresas ou instituições, e as receitas geradas podem contribuir para os resultados do fundo. Agora vamos falar dos fundos de papel. Em vez de comprar imóveis físicos, esses fundos investem em ativos financeiros ligados ao mercado imobiliário, como títulos de crédito desse setor.
Esses ativos podem gerar receitas para o fundo, mas seu funcionamento é diferente daquele de um fundo que possui imóveis alugados. Por isso, é importante não comparar diretamente um fundo de papel com um fundo de tijolo sem entender como cada um opera. Existe também uma terceira categoria: os fundos híbridos. Como o próprio nome indica, eles combinam diferentes estratégias dentro da mesma carteira. Um fundo híbrido pode reunir imóveis físicos e ativos financeiros relacionados ao mercado imobiliário, buscando diversificação dentro da própria estrutura do fundo. Outra categoria bastante conhecida é a dos fundos de fundos, também chamados de FOFs. Nesse caso, em vez de investir diretamente em imóveis, o fundo investe em cotas de outros fundos imobiliários. É como se você montasse uma cesta contendo vários FIIs diferentes, permitindo acesso a diferentes estratégias por meio de um único investimento. Mas atenção, nenhum desses tipos é automaticamente melhor que o outro. Cada categoria possui objetivos, características e riscos próprios. A escolha depende da estratégia do investidor, do seu perfil e do conhecimento que ele desenvolve ao longo do tempo. Por isso, antes de olhar para indicadores ou rendimentos, o primeiro passo sempre deve ser entender em qual tipo de fundo imobiliário você está analisando. Essa informação muda completamente a forma como os dados devem ser interpretados. Mas conhecer o tipo do fundo ainda não é suficiente. Imagine uma empresa com excelentes produtos, mas administrada de forma desorganizada. Mesmo tendo potencial, ela pode enfrentar dificuldades por causa da gestão. Com os fundos imobiliários acontece algo semelhante. No próximo capítulo, vamos conhecer quem toma as decisões dentro de um fundo imobiliário e por que a qualidade da gestão pode fazer tanta diferença na administração do patrimônio. Agora que você conhece os principais tipos de fundos imobiliários, vamos falar sobre um ponto que muitos iniciantes deixam de lado, mas que pode fazer bastante diferença: a gestão do fundo. Pense na seguinte situação. Imagine um condomínio com centenas de apartamentos. Mesmo que o prédio seja moderno e esteja em uma ótima localização, alguém precisa cuidar da administração. É necessário acompanhar contratos, planejar manutenções, organizar despesas, resolver problemas e tomar decisões importantes para manter o patrimônio funcionando da melhor forma possível. Nos fundos imobiliários acontece algo parecido. Por trás de cada fundo existe uma equipe responsável por administrar o patrimônio e tomar decisões de acordo com a estratégia definida para aquele investimento. Essa equipe é conhecida como gestora. De forma simples, a gestora analisa oportunidades, acompanha os imóveis ou os ativos da carteira e toma decisões buscando administrar o fundo dentro das regras estabelecidas. Além da gestora, existe também a administradora, que desempenha funções importantes relacionadas à parte operacional e ao cumprimento das normas do mercado. Você não precisa decorar todas essas funções agora. O mais importante é entender que um fundo imobiliário não funciona sozinho. Existem profissionais responsáveis por acompanhar o dia a dia do fundo, mas como o investidor pode saber o que está acontecendo? É aí que entram os relatórios gerenciais. Esses relatórios costumam ser divulgados periodicamente e funcionam como uma prestação de contas aos investidores. Neles, é possível encontrar informações sobre os imóveis, resultados do período, eventos importantes, mudanças na carteira e comentários da gestão sobre o momento do fundo. Para quem está começando, esses documentos podem parecer técnicos. E tudo bem, você não precisa entender cada detalhe logo no início. O importante é criar o hábito de consultar essas informações e, aos poucos, se familiarizar com os termos utilizados. Com o tempo, essa leitura se torna muito mais natural. Outro ponto importante é observar a transparência da gestão. Uma boa comunicação ajuda o investidor a compreender melhor o que está acontecendo dentro do fundo, especialmente em momentos de mudanças no mercado. Isso não significa que uma gestão transparente elimina riscos. Todo investimento envolve riscos e desafios, mas uma comunicação clara permite que o investidor acompanhe melhor a evolução do fundo e tome decisões com mais informação. Agora pense em uma situação diferente. Imagine dois fundos imobiliários com uma gestão organizada e transparente. Mesmo assim, um possui imóveis bem localizados e diversificados, enquanto o outro depende praticamente de um único imóvel e de um único inquilino. Qual deles parece estar mais preparado para enfrentar imprevistos? É exatamente por isso que, além da gestão, também precisamos analisar a qualidade dos imóveis que fazem parte da carteira. E é isso que vamos explorar no próximo capítulo. Depois de entender a importância da gestão, chegou o momento de analisar aquilo que está no centro de muitos fundos imobiliários: os imóveis que fazem parte da carteira. Imagine duas pessoas dizendo que possuem um imóvel para alugar. À primeira vista, a situação parece igual, mas uma possui um apartamento em uma região com alta procura, enquanto a outra tem um imóvel em uma área com pouca demanda. Percebe como a localização e as características do imóvel podem fazer diferença.
Com os fundos imobiliários acontece exatamente a mesma coisa. Um dos primeiros pontos que muitos investidores observam é quais imóveis fazem parte do fundo. São galpões logísticos, shoppings, prédios comerciais, hospitais, centros de distribuição. Cada tipo de imóvel possui características próprias e pode reagir de maneiras diferentes às mudanças da economia. Outro aspecto importante é a localização. Um imóvel bem localizado pode despertar maior interesse de empresas e inquilinos. Já um imóvel em uma região com pouca procura pode enfrentar mais dificuldades para manter seus espaços ocupados. Isso não significa que um imóvel em determinada região seja sempre melhor do que outro. O contexto de cada empreendimento é que faz a diferença. Também vale observar quantos imóveis o fundo possui. Imagine 2 cenários. No primeiro, um fundo imobiliário possui apenas um único imóvel. No segundo, o fundo possui 20 imóveis espalhados por diferentes cidades. Se surgir um problema em um dos imóveis do segundo fundo, os outros ainda podem continuar contribuindo para o resultado da carteira. Já no primeiro caso, qualquer mudança naquele único imóvel pode ter um impacto maior. Por isso, muitos investidores acompanham o nível de diversificação do patrimônio. Outro ponto importante é conhecer quem utiliza esses imóveis. Alguns fundos possuem imóveis alugados para diferentes empresas, outros dependem de poucos inquilinos. Essa informação ajuda o investidor a entender como o fundo está distribuindo seus riscos. Além disso, muitos investidores observam se os imóveis permanecem ocupados ou se existem espaços vagos por um período prolongado. Esse indicador é conhecido como vacância e será explicado com mais detalhes no próximo capítulo. O objetivo aqui não é encontrar um fundo perfeito. Na prática, todo investimento possui vantagens, desafios e riscos. O mais importante é aprender a observar essas características antes de tomar qualquer decisão. Agora que você já sabe como analisar os imóveis e a diversificação da carteira, chegou a hora de conhecer alguns indicadores muito utilizados por investidores. Mas fique tranquilo, vamos explicar cada um deles em uma linguagem simples, sem complicação, e mostrando por que eles devem sempre ser analisados dentro do contexto. Agora que você já entendeu como analisar o tipo do fundo, a gestão e os imóveis da carteira, vamos falar sobre alguns indicadores que aparecem com frequência na análise de fundos imobiliários. Mas antes, existe um ponto muito importante. Nenhum indicador deve ser analisado sozinho. Um número isolado pode parecer interessante, mas sem entender o contexto, ele pode levar a uma interpretação errada. É como avaliar uma pessoa apenas pela altura ou pelo peso. Essas informações sozinhas não mostram o quadro completo. Nos investimentos acontece a mesma coisa. Por isso, os indicadores servem como ferramentas para ajudar na análise, e não como uma resposta definitiva. Vamos conhecer alguns dos principais. Primeiro é o Dividend Yield. O primeiro indicador é o Dividend Yield, também conhecido como DIY. De forma simples, ele mostra uma relação entre os rendimentos distribuídos pelo fundo e o preço da cota em determinado período. Imagine que uma cota de um fundo imobiliário custa R$ 100 e durante um período analisado distribuiu R$ 10 em rendimentos. O Dividend Yield seria uma forma de comparar esse valor recebido com o preço da cota. Mas atenção, um Dividend Yield elevado não significa automaticamente que o fundo é melhor. Esse número pode variar por diversos motivos. Por exemplo, uma queda no preço da cota pode fazer o indicador parecer maior, mesmo que exista algum problema sendo avaliado pelo mercado. Por isso, ele deve ser analisado junto com outras informações. Outro indicador importante é a vacância. Ela mostra a quantidade de espaços que não estão ocupados dentro dos imóveis do fundo. Imagine um prédio comercial com 100 salas. Se 10 salas estão vazias, existe uma determinada taxa de vacância. Uma vacância maior pode significar menos receita de aluguel entrando no fundo. Por outro lado, é importante entender o motivo dessa vacância. Um imóvel pode estar vazio temporariamente enquanto busca um novo inquilino, por exemplo. O contexto sempre importa. Liquidez. A liquidez está relacionada à facilidade de negociação das cotas. Em palavras simples, é o quanto existe de movimentação de compra e venda daquele fundo no mercado. Um fundo com maior liquidez geralmente possui mais negociações acontecendo. Já um fundo com pouca negociação pode ter características diferentes que precisam ser analisadas com mais atenção. Valor patrimonial e PVP. Outro conceito bastante utilizado é o valor patrimonial. Ele representa uma estimativa do valor dos ativos que pertencem ao fundo, como imóveis ou outros investimentos da carteira. Existe também um indicador chamado PVP, que compara o preço da cota no mercado com o valor patrimonial do fundo. Esse indicador pode ajudar o investidor a entender como o mercado está avaliando aquele patrimônio, mas, novamente, ele não deve ser usado sozinho. Uma cota negociada abaixo do valor patrimonial não significa automaticamente que existe uma oportunidade, assim como uma cota acima desse valor não significa necessariamente que seja ruim. É preciso entender os motivos por trás daquele preço.
Patrimônio do fundo. O tamanho do patrimônio também é uma informação observada por muitos investidores. Um fundo maior pode possuir uma estrutura diferente de um fundo menor. Mas tamanho sozinho não define qualidade. Um fundo grande também pode enfrentar desafios, enquanto um fundo menor pode ter uma estratégia bem estruturada. O mais importante para o investidor iniciante é entender que esses indicadores funcionam como peças de um quebra-cabeça. Analisar apenas uma informação pode esconder uma parte importante da história. Uma análise mais completa considera vários fatores juntos: o tipo do fundo, a qualidade da gestão, os imóveis da carteira, os indicadores, os riscos envolvidos. Agora você já conhece alguns dos principais pontos observados na análise de fundos imobiliários. Mas mesmo com todas essas informações, muitos investidores ainda cometem erros que poderiam ser evitados. No próximo capítulo, vamos conhecer os erros mais comuns na hora de analisar um FII e como desenvolver uma visão mais cuidadosa antes de investir. Agora que você já conhece os principais pontos que podem ser analisados em um fundo imobiliário, vamos falar sobre alguns erros que muitos investidores iniciantes cometem. Conhecer esses erros é importante porque, muitas vezes, o problema não está na falta de informação, mas em analisar apenas uma parte da história. O primeiro erro é olhar somente para o rendimento pago pelo fundo. Imagine que duas pessoas estão procurando um emprego. Uma delas olha apenas para o salário mais alto e aceita a primeira oportunidade sem pesquisar mais nada. A outra analisa também a empresa, o ambiente de trabalho, as possibilidades de crescimento e a estabilidade. Nos investimentos acontece algo parecido. Um fundo imobiliário que apresenta um rendimento elevado pode chamar atenção, mas esse número sozinho não mostra toda a realidade do fundo. É preciso entender de onde vem aquele rendimento, quais são os ativos da carteira e quais riscos existem. O segundo erro é comprar um fundo apenas porque alguém indicou. Na internet, é comum encontrar pessoas compartilhando opiniões sobre investimentos. Essas informações podem ser úteis para iniciar uma pesquisa, mas cada investidor possui objetivos, conhecimentos e situações financeiras diferentes. O que faz sentido para uma pessoa pode não fazer sentido para outra. Por isso, desenvolver a própria capacidade de análise é uma etapa importante para qualquer investidor. O terceiro erro é não ler as informações divulgadas pelo próprio fundo. Muitos iniciantes observam apenas o preço da cota ou o rendimento recebido e deixam de acompanhar relatórios e comunicados. Esses documentos ajudam a entender mudanças na carteira, acontecimentos importantes e como o fundo está sendo administrado. O quarto erro é investir sem entender o objetivo daquele fundo imobiliário. Antes de analisar qualquer investimento, é importante saber responder perguntas como: esse fundo investe em quê? Como ele gera receita? Quais são os principais riscos envolvidos? Quando o investidor entende essas respostas, ele deixa de olhar apenas para números e começa a enxergar o investimento como um negócio. E o quinto erro é tomar decisões baseadas apenas na emoção. Em momentos de alta, muitas pessoas sentem medo de ficar de fora. Em momentos de queda, algumas pessoas podem tomar decisões por medo. Por isso, ter conhecimento e uma estratégia definida ajuda o investidor a agir com mais consciência. Lembre-se, analisar um fundo imobiliário não significa tentar prever exatamente o que vai acontecer no futuro. Nenhuma análise elimina todos os riscos. O objetivo é entender melhor o investimento, seus pontos positivos, seus desafios e tomar decisões mais informadas. Depois de conhecer esses cuidados, você já possui uma base muito mais sólida para começar a analisar fundos imobiliários. Agora vamos para a parte final deste vídeo, onde vamos reunir os principais aprendizados e entender qual deve ser o próximo passo para quem está começando a estudar esse mercado. Durante este vídeo, você aprendeu que analisar um fundo imobiliário vai muito além de olhar apenas para o rendimento que ele apresenta. Antes de tomar qualquer decisão, é importante entender vários pontos. Primeiro, conhecer o tipo de fundo que está sendo analisado. Entender se ele investe em imóveis físicos, ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, ou se possui uma estratégia diferente. Depois, observar quem está por trás da administração do fundo. A gestão tem um papel importante porque são esses profissionais que acompanham os ativos, tomam decisões e conduzem a estratégia do investimento. Também vimos a importância de analisar os imóveis da carteira. Observar localização, quantidade de imóveis, tipos de ativos, ocupação e diversificação ajuda o investidor a compreender melhor como aquele fundo funciona. Além disso, conhecemos alguns indicadores utilizados na análise, como dividend yield, vacância, liquidez, valor patrimonial e outros dados que podem ajudar na avaliação. Mas existe uma mensagem principal que você deve levar deste vídeo. Não existe um único número capaz de dizer se um fundo imobiliário é bom ou ruim. Uma análise mais completa acontece quando você junta várias informações e entende o contexto daquele investimento.
Investir não é apenas procurar oportunidades. Também é entender riscos, estudar e tomar decisões de forma consciente. Para quem está começando, o mais importante é construir conhecimento antes de colocar dinheiro em qualquer investimento. Porque quanto mais você entende sobre aquilo que está fazendo, maiores são as chances de tomar decisões mais organizadas e alinhadas com seus objetivos. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses pontos você achou mais importante na análise de um fundo imobiliário? Comente aqui embaixo porque sua resposta pode ajudar outras pessoas que também estão começando a aprender sobre investimentos. E se este vídeo ajudou você a entender melhor como analisar FIIs, deixe seu gostei e inscreva-se no canal Finanças em Foco. Aqui você encontra conteúdos para aprender sobre investimentos de uma forma simples, educativa e sem complicação. E no próximo vídeo da nossa série sobre fundos imobiliários, vamos falar sobre um assunto muito importante: como montar uma carteira de fundos imobiliários para iniciantes e por que a diversificação pode ser uma estratégia importante na organização dos investimentos. Então, continue acompanhando o canal. Até o próximo vídeo!